Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Meixar. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar de um problema muito grave no Salesforce, a fraude de currículos. Bom, não só na Salesforce, é um problema meio que geral, com toda a questão da AI e tudo isso. É vantajoso para algumas coisas, mas para outras também traz seus problemas. E foi um artigo que a gente achou no Salesforce bem interessante. Antes de começar esse vídeo, a gente queria pedir para você o seu like, o seu se inscreva. Se você não conhece o canal ainda, pode assistir o vídeo completo e se você gostar, se inscreve e ajuda a gente a chegar a mais e mais pasteleiros. E comenta aí se você tiver alguma observação, se você quiser ver outros temas ou até sugestão de temas. Estamos sempre abertos. Até elogios, críticas, tudo isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais esse trabalho. Então, bora para o começo, Donha. Caindo para a introdução, então vamos começar com o básico, assim. Será que eu contratei quem realmente diz ser? Muitos currículos falam muitas coisas bonitas sobre as pessoas, muitos detalhes, mas nem sempre aquilo tudo é verdade. Então, assim, essa pessoa realmente tem aquelas habilidades que precisa, ou apenas colocou no currículo para entrar e correr atrás no prejuízo ali. Ou às vezes nem é uma pessoa real, às vezes tem um IA no meio, hoje em dia tem deepface, tem tanta coisa que você pode ter diversos problemas. E aí você tem uma crescente preocupação no setor da tecnologia, que é especialmente no ecossistema Salesforce. Isso tem ocorrido muito porque pedem profissionais muito específicos com habilidades muito específicas. Segue aí, Misha. E o que é a fraude em currículos? A definição é que pode ser uma inserção de informações falsas ou enganosas no currículo, por exemplo, exagerar o seu conhecimento, usar serviço que cria um currículo falso para enganar os softwares de triagem com a AI, e dados que de cada 7 em cada 10 já mentiram no currículo em alguma oportunidade e 73% conseguiu um emprego dessa forma. Então, é um problema atual que tem atingido bastante o mercado de tecnologia, não só de tecnologia, mas os outros também. Agora falando da parte de candidatos falsos, o que são? Existem diversos tipos de candidatos falsos. Tem a parte do pessoal sem qualificação, que mente. Tem a pessoa sem interesse real, apenas está fazendo por fazer e não se importa com nada. Tem gente que usa identidade falsa, como a gente vê nessa imagem, tem os deepfakes da vida. Tem fraude de identidade, que na verdade a pessoa pega o currículo de outra pessoa, clona o currículo todinho e só troca o nome e manda. Já fizeram isso com o meu, é normal. Infelizmente faz parte. Entrevistas de terceiros. Então, assim, os caras fazem algum gato, alguma coisa para parecer outro. Candidatos fantasmas de agências. Você tem impacto de puta confiança no processo seletivo. Pessoas que usam chat GPT no meio da entrevista, você fala que a pessoa tá falando meio esquisito, assim, meio estranho. Já aconteceu isso comigo recente, inclusive. Segue aí com a próxima, Misha. Então, só para adicionar essa questão do não só o chat de GPT, mas tem outras também que vira e mexe, aparece vídeo do cara fazendo a entrevista e através da pergunta que o cara faz e tudo isso, vai gerando a resposta no ato pro entrevistado ler. Então, você vê que a tecnologia, óbvio, facilita em algumas coisas, mas também facilita para fazer besteira em outras. E, bom, ok, deixa eu continuar então ao próximo slide. E quais são os impactos dessa fraude? Já está estimado em 600 bilhões de dólares por ano para as empresas. E esse custo de uma má contratação com base de 30% do salário do contratado, né? E a dificuldade de identificação, mesmo com testes, referências, devido ao alto volume de candidatos, torna
esse impacto ainda maior, né? Porque cada vez mais, ainda mais para vagas remotas, se tem uma competição até insana, porque dependendo da posição, você está disputando com gente do mundo inteiro, então é óbvio, é bem mais difícil de filtrar. E eu tinha lido, visto em algum lugar que tinha vários chineses, nada contra os chineses, por favor, mas que tinham vários chineses que estavam utilizando dessa questão do deepfake e tudo isso para justamente dar o golpe, né, de conseguir um emprego e na verdade ele tá mentindo, né, no negócio. Então é um problema, acho que russo também, não lembro todo o artigo. Se vocês quiserem um pouco mais de detalhe, tudo isso a gente pode buscar os dados, mas é um problema meio que atual que tem atingido todo mundo, vamos dizer assim. Chegando a uma parte de relatos do mercado, o crescimento acelerado de fraudes em questão de agências de recrutamento tem aparecido muito. O pessoal tem percebido isso, na verdade. Nos últimos 12 meses, eles sentiram uma subida de 3 para 30%. Então, assim, realmente é um crescimento gigantesco nisso. Em até 85% dos candidatos podem exagerar ou mentir em currículos. Isso acontece bastante. Por isso o foco da entrevista técnica é tentar filtrar, entender, fazer umas perguntas. Assim, tipo, o cara parece que conhece muita coisa e fala, putz, meio estranho, vamos fazer umas perguntas ali e entender melhor. E as empresas já não confiam mais em currículos. Não dá só para confiar no currículo. Tem que fazer uma entrevista primeiro com o RH, para ver se o cara meio que condiz, e depois fazer uma entrevista com a parte técnica para realmente confirmar isso. Não dá só para acreditar mais no currículo. Muita coisa errada e o pessoal aceita muita vaga sem ter conhecimento. E eu acho que também a lábia é um grande problema, vamos dizer assim. Eu conheço uma pessoa, que não vou dizer nomes por proteção, mas que o conhecimento funcional dessa pessoa era bem baixo e ainda assim, bom, obteve aí umas certificações e tal e começou a meio que se vender como arquiteto. E conseguiu um emprego, tem enganado, tem achado uns trouxa para contratar e sai de uma, vai para outra, e o pessoal que trabalha com essa pessoa, já escutei de outras pessoas que também sempre é um feedback negativo, vamos dizer assim, porque vê que a pessoa não tem aquele conhecimento técnico, que é uma pessoa que meio que se aproveita, que tenta meio que subir nas costas dos outros, porque, óbvio, não tem um domínio no negócio, então sempre que eu escuto algo relacionado a um feedback negativo, né? E então é bem complicado também, às vezes a pessoa fala tão bem, se expressa tão bem que acaba passando e tudo isso, mas quando você vai ver na equipe não funciona, porque não é nada daquilo que disse ou que se mostrou ser naquele momento. E geralmente a pessoa se vende muito bem. Então, assim, ela Sim. sabe falar, sabe argumentar, mas a hora de botar na prática, assim, você vê que não é nada do que condiz no currículo. Acontece bastante. Eu também conheço outro caso que a pessoa acaba trocando de empresa a cada 3 meses, porque é o tempo que demora mais ou menos para descobrir. E aí, quando falam que assim, putz, não é nada do que está ali no currículo, vamos trocar e caçar outra pessoa. Sim. Aproveitando esse ponto, a gente cai na parte de casos reais, que é o caso que demora meses. Esse aqui é o caso que eu te falei, que demoram 3 meses, alguns demoram um pouco mais, ainda consegue disfarçar por mais um tempo. Mas tem casos que os caras simplesmente, depois de poucos meses, apagam o LinkedIn, some do mapa. Tem diversos casos bizarros no mercado que acontecem. Alguns candidatos alegam até que tem experiência, tecnologia, não, já mexi, não sei o que, não sei o Em que. tudo, sim. Aí quando você faz umas perguntinhas básicas, putz, não sei, não faço a mínima ideia. Eu já peguei casos que eu apliquei, na verdade, uma provinha, fiz uma provinha assim, bem básica de teste, que era, na época eu tinha 13 estagiários, eu dei essa provinha para os 13 estagiários, todos fizeram, todos acertaram pelo menos 70%, 80%. Aí me veio uma pessoa, nem lembro de que país que ela era, não sei se era da África, era de algum outro país bem diferente.
Não, que ela tinha tantos anos de Java e que não sei o quê, e que conhecia um monte de coisa. Apliquei essa provinha para ela, ela errou todas, não acertou nenhuma. E tinha, putz, tinha exercício de lógica básica, assim, tipo, se esse é maior que esse maior que esse, qual que é a resposta certa? Essa ou essa? Tudo alternativa. Tipo, o estagiário, todos os estagiários acertaram. Então, realmente é complicado. Fala aí, Misha. E por que isso está acontecendo? Então, a motivação de aumentar suas chances de conseguir um emprego tem gerado muito essa questão da mentirinha básica e surgimento de novos negócios baseados em fraudes, inclusive consultorias que têm se aproveitado disso também. O avanço da AI também facilita muito essa questão das fraudes e em entrevistas e testes, como a gente estava dizendo. E assim como eu exemplifiquei que eu cheguei a ver um vídeo onde em tempo real o cara perguntava, a AI gerava a resposta, o cara ia só dava um pouco mais de emoção para não parecer tão forçado, vamos dizer assim, né? Nem E robótico. o cara levava, né, para não ficar, então, isso aqui bota um pouco mais de emoção, deixa um pouco menos robótico e acaba passando, né? Então, esses são os grandes casos. E o que fazer para combater? Então, assim, primeira coisa é que não assumir que todo candidato é legítimo. Você tem sempre que desconfiar. É o famoso, se é esmola demais, o santo desconfia. Então a gente tem que tomar algumas medidas nesse caso. Qualquer medida, assim. Segundo a Salesforce bem, eles pedem entrevistas presenciais com checagem de identidade para cargos híbridos ou presenciais, o que eu acho ruim. Hoje em dia, entrevista presencial, se a pessoa chamar, a maioria nem vai. Eu mesmo desconsideraria, porque só se fosse algo muito extraordinário, porque é muito trabalho para você se deslocar e nem sabe se vai ter algum retorno. Sim. Então, para outros casos que eles falam para remotos, na videochamada fazer as perguntas técnicas mais aprofundadas, checagem de referências, ou seja, você olha o currículo, você fala as empresas que passou, você conhece alguém da empresa tal? Eu que estou na área há 14 anos, sempre conheço alguém que já está ou está naquela Sim. empresa, ou passou por aquela empresa, ou trabalhou com aquela pessoa, e você acaba fazendo umas perguntas e você consegue pegar. Não, fulano é bom, trabalha bem. Não, fulano, puta, só deu dor de cabeça. Vaza daí, esquece. Não compensa. A gente sempre tem como checar isso. Os contatos principais, o network serve para isso também. Aí tem uma parte de perguntas não padronizadas para identificar o conhecimento real. Você faz umas perguntas meio tortas, de propósito, assim, para ver se a pessoa tenta se forçar a entender, se ela entende ou se tá aquele muito quadradinho certo. Até para você desconfiar se a IA, se a pessoa está lendo algo da IA ou se ela realmente está respondendo. Porque é normal na entrevista esperar algumas coisas, a pessoa falar assim, não sei de tal coisa, não estudei, mas se der a chance eu vou aprender. Uhum. Beleza, você sabe que a pessoa tá fazendo. Mas você vê que a pessoa responde tudo, nada ela desconhece, fala, tem algo estranho. E ainda tem, da outra forma, é você treinar a sua equipe, na verdade, para evitar fraude de identidades. Então você vai fazendo treinamentos, putz, se fizerem tal coisa, evita, esse cara é fraude. Então você vai passando algumas dicas para isso. E até da questão da pergunta não padronizada, você acha muita pergunta, você joga no Google lá, interview, não sei quem, então você acha uma lista de perguntas. Então, também a ideia às vezes, tentar dar uma olhada, explorar todas essas perguntas que já existem aí e tentar sair um pouco da casinha, talvez dar um cenário, falar, eu tenho essa situação, o que você faria nessa situação, para ver se o cara aguenta mesmo ou se está só dando golpe. Então é algo também a se considerar, né? Que hoje você acha o processo seletivo de quase qualquer empresa no Google. E o ChatGPT, né, também, que você pergunta lá, ele vai trazer as respostas que estão nos sites de busca. Então, a ideia é isso também. Se você é um cara que está selecionando, tenta dar uma pesquisada, buscada, ver as perguntas que geralmente mais saem e tenta jogar uma ou duas ali no meio para pegar de surpresa o peão, para ver se aguenta mesmo ou se está só seguindo o script.
E considerações finais, a fraude em currículos é um dos principais desafios atuais no setor de tecnologia e outros também que dependem da tecnologia. Até o momento não temos umas medidas realmente que cubram ao 100%, mas e com a AI deve aumentar ainda mais esse problema, porque cada vez mais fica difícil identificar, pelo menos até hoje, o que é AI, o que não é. Às vezes você vê um vídeo, você jura de pé junto que é real e você vai descobrir que não. E a solução é verificações rigorosas, entrevistas baseadas em casos reais, assim como eu comentei para vocês, dar um problema, um cenário para o cara e falar, ó, como que você resolve essa bucha. Treinamento de conscientização sobre fraudes e a importância de proteger as empresas e garantir a contratação de talentos reais. Então, são pontos que eles sugerem, né? E caindo para o encerramento, a gente deixa um aviso aqui que a gente precisa agir agora, garantir a integridade no setor da tecnologia e o futuro profissionais. Senão a tendência é realmente ficar pior. Então, assim, a gente tem que já tentar começar a fazer uns filtros, começar a correr atrás de alguma estratégia, pelo menos, para blindar um pouco os processos e tentar ser o mais real possível. Também não vamos fazer algo que vai excluir um monte de gente, porque às vezes não tem um conhecimento, alguma experiência. Então, assim, tem que ser ponderado isso. É meio complexo isso, mas tem que ser bem analisado, mas tem que ser feito. E tem que ser feito agora. E não só isso, até as empresas, talvez, às vezes, com a exigência tão alta e tudo isso, óbvio que o cara vai falar, não, vou tentar dar uma ajustada, aperfeiçoada para ver se eu consigo melhorar minhas chances, né? E eu falo por mim mesmo, desde que eu comecei minha carreira em tecnologia, eu sempre quis ser desenvolvedor, né? Eu sempre quis ir por esse caminho. E eu entrei em infra, eu cheguei a fazer um curso de Java nessa época. O cara pediu uma experiência, mesmo para júnior, aí você fala, e como que eu vou arranjar essa experiência? Então eu tive que meio que dar uma disfarçada em umas das experiências para colocar que eu fazia alguma coisa de código e tudo isso para realmente conseguir a primeira oportunidade em desenvolvimento. Então também às vezes o filtro está tão alto dos processos e tudo isso que você acaba, não porque você queira, mas porque é a situação que te pinta, né? Igual eu disse, sempre foi a minha vontade. Eu não consegui a primeira oportunidade, o que eu vou fazer? É o que eu gosto, eu sei que eu gosto. E como que eu vou conseguir entrar sem ninguém falar, não, ó, vem aqui, vamos te ajudar, vamos te ensinar. Óbvio que agora tem os bootcamps e tudo isso, mas igual também não são para todas as áreas que tem os bootcamps, e também tem mais a questão que se a empresa está curta de grana, ela não vai gastar num negócio desse. Se o país está em crise e tudo isso, não vai investir nesse tipo de coisa. Então é isso. Bom, já me estendi bastante. A gente queria agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. E até comenta se você teve que passar por uma situação parecida, dar uma aumentada no que você fez para conseguir alguma oportunidade, ou o que vocês pensam relacionado a todo esse impacto que tem sido causado pela AI, esses processos que têm cada vez ficado mais competitivos e também mais difíceis com a questão da AI, de filtrar, etc. Mas é isso, se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com o coleguinha pasteleiro, tudo isso ajuda a gente a crescer mais e mais. E acredito que esses são meus avisos. Donha, quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de falar, pessoal, se você faz entrevistas, já passou por alguma situação dessa, deixa aqui nos comentários, conta a sua história aqui, que eu acho que é interessante compartilhar com todo mundo e o pessoal ter conhecimento.
No mais é isso. Nos vemos na próxima terça. Falou! Falou.